São 9 horas e 30 minutos, tempo bom na capital paulista. No momento, os termômetros marcam 15 graus. A temperatura mínima prevista é de 13 e a máxima 20 graus. Olá, eu sou Pablo Próspero. E eu sou a Camila da Silva. Veja agora os destaques do MAC Notícias de hoje. As eleições municipais de 2020 estão gerando muitas polêmicas. Band e TV Cultura foram as únicas emissoras a organizarem os debates do primeiro turno em São Paulo. Eleitorado e candidatos sentem o impacto dessa decisão. Outubro é o mês da consciência sobre o câncer de mama, conhecido como Outubro Rosa. Profissionais alertam sobre a necessidade das mulheres realizarem o autoexame. Após a cidade de São Paulo atingir a fase verde do plano de reabertura, alguns cinemas reformularam seu cotidiano para voltar a receber a população. Esse é o caso do tradicional Petra Belas Artes. A reforma administrativa foi enviada ao Congresso no dia 3 de setembro. Entenda como a proposta pode atingir não só o futuro dos servidores, mas também depende do serviço público. Também falaremos sobre o aumento dos novos negócios. Entre o sonho e a necessidade, a pandemia de coronavírus influenciou o surgimento de novas empresas. Estes assuntos você acompanha conosco a partir de agora. O MAC Notícias está começando. Bom dia! No primeiro turno das eleições municipais de 2020, muitas emissoras de televisão cancelaram os debates entre candidatos à prefeitura, devido à pandemia. Porém, nas últimas eleições, temos visto que a ausência se tornou uma estratégia para aqueles que vão bem nas pesquisas de intenções de votos. Veja na reportagem de Elisa Fontes. As eleições municipais encontraram um cenário totalmente atípico em 2020. Com a pandemia de coronavírus, o TSE adiou as eleições para os dias 15 e 29 de novembro. Se a regra se tornou o distanciamento social, muitos eventos tiveram que mudar para o online. Grandes emissoras no primeiro turno, como a Globo, a Record e o SBT, cancelaram os seus debates, alegando o cumprimento das normas sanitárias por conta da pandemia. Muitos partidos se posicionaram contra essa decisão. E quem mais saiu prejudicado foram os eleitores, principalmente os indecisos. Para o professor e doutor de Ciências Sociais da PUC São Paulo, Pedro Arruda, os debates poderiam ter acontecido com todos os cuidados necessários. Eu vejo esse cancelamento dos debates mais como uma estratégia de alguns candidatos. A gente sabe que, historicamente, um candidato que está muito bem situado nas pesquisas, ele não tem muito interesse de participar do debate por uma razão óbvia, porque ele teria muito mais a perder do que a ganhar. Tem muitos exemplos na história, o Fernando Henrique em 94, 98, quando foi candidato à presidência, como ele liderava com folga, inclusive ganhou nessas duas vezes em primeiro turno. O Bolsonaro também, em 2018 no Brasil, também estava na liderança nos debates, então preferiu fugir dos mesmos ali para evitar algum prejuízo para a sua campanha eleitoral. O marco nas eleições democráticas, os debates sempre são organizados por cada emissora e os critérios de quem serão os convidados variam. A Band, uma das únicas emissoras que realizou o evento, não convidou a candidata da Rede Sustentabilidade à Prefeitura de São Paulo, por ela não cumprir exigências para participar. Marina Hello entrou na Justiça Eleitoral e conseguiu uma liminar que garantiu sua presença no debate do dia 2 de outubro. A candidata classificou os cancelamentos um retrocesso. A ausência de debates nas grandes emissoras nessas eleições é uma profunda mancha e um retrocesso democrático, impedindo as pessoas que moram em São Paulo de conhecer as opções que elas têm para governar a cidade, as ideias e debater essas ideias. É um profundo retrocesso e, infelizmente, tem um impacto muito grande também na minha campanha, que eu contava com esse espaço para a gente poder mostrar que sim, São Paulo tem uma opção progressista, uma opção de mulher, uma opção factível, que não promete coisas que não vai cumprir, mas que constrói. Hoje, a importância da televisão na campanha eleitoral divide espaço também com as redes sociais. Desde a primeira eleição do Barack Obama nos Estados Unidos, o uso das plataformas digitais é recorrente para buscar seguidores e eleitores.
No entanto, Pedro Arruda comenta o revés das redes, as fake news. Essas novas plataformas, né, a maneira como pode ser usada pode ser extremamente nocivo, inclusive para a própria democracia, né? Então, por não haver um filtro, algum tipo de controle da mensagem que circula, isso daí também pode ser uma grande fonte de crimes contra a honra, como injúria, calúnia, difamação, adulteração de conteúdo, montagens, edição de vídeos. Após a votação do primeiro turno, outras emissoras decidiram fazer debates para o segundo turno, inclusive a CNN Brasil. A Band continuará apresentando os debates. Em uma iniciativa mundial, o movimento Outubro Rosa é celebrado anualmente desde os anos 90. O objetivo é alertar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. O câncer de mama é uma doença que pode ser transmitida entre gerações familiares, o que causa mais preocupação. A repórter Carolina Duarte entrevistou a doutora Márcia Pirani, ginecologista que trabalha há 28 anos na área da saúde da mulher e atua no Hospital Pérola Byton, que é referência do câncer de mama. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, estima-se que, de todos os novos casos de câncer a cada ano, cerca de 29% são câncer de mama. Os dados são alarmantes e, devido a isso, a melhor medida ainda é a prevenção. O Outubro Rosa impulsiona e dissemina a importância das mulheres olharem com mais atenção sua saúde. A doutora Márcia comentou alguns sintomas alarmantes para mulheres que desconfiam de estarem com a doença. A mulher, ela conhece o seu corpo, tá? Quando ela vê alguma alteração no seu corpo, que nem, por exemplo, um nódulo, que geralmente é um nódulo palpável, que ela consegue palpar, de crescimento em uma mama, retração do mamilo, presença de descarga papilar. Então, qualquer uma dessas alterações que ela perceba no seu corpo, ela tem que procurar imediatamente o médico. Lena Delfino, atualmente aposentada, é uma paciente de câncer de mama. Ela trará um relato pessoal sobre a descoberta do câncer. Foi num exame de rotina, eu fui fazer, apareceu, no resultado deu tipo calcificações, aí ela foi investigar, fiz a mamografia, a ultrassom da mama, apareceu esse nódulo, né? Realmente eu não esperava que saísse para câncer de mama, mas realmente saiu. O diagnóstico vai além do atendimento, mas um bom tratamento de qualidade assegura assistência médica, suporte emocional, garantindo também a prevenção e maiores chances de superar o câncer. O coronavírus trouxe uma série de mudanças e a doutora Márcia comenta o que mudou esse ano na campanha. Por causa do coronavírus, mudou visivelmente a estrutura de como a mulher ela ia fazer o seu exame, né? Então, a gente vê que houve uma queda de uns 84% dos pacientes para a realização dos exames de rastreamento, tanto assim no setor privado como no SUS. Só que a gente sabe, né, que o acompanhamento médico e o diagnóstico precoce do câncer faz toda a diferença. Então, assim, como dica, a paciente ela tem que fazer o exame sim, e ela tem que seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né, prevenindo contra a contaminação do coronavírus, mas ela tem a necessidade de fazer o seu exame preventivo. Existem milhares de casos como o da Lena, de pessoas que descobrem o diagnóstico em exames rotineiros. O autoexame também é importante, especialmente para quem não tem acesso à mamografia no momento. Voltando a falar de eleições. As pesquisas da Datafolha e do Ibope passam por altos e baixos. Veja o comentário de Laiane Queiroz. As eleições em São Paulo entram na reta final. Segundo os últimos resultados da pesquisa Ibope, Covas, do PSDB, está na frente com 26% das intenções de voto para prefeito da capital, seguidos pelos 20% de Russumano, do Republicanos, e os 13% de Boulos, do PSOL. A caminho de uma reeleição, Bruno Covas, curiosamente, não cita o nome do colega de partido, João Dória, com quem trabalhou na gestão da cidade entre 2016 e 2018. Segundo uma pesquisa do Datafolha, 60% dos eleitores não votariam em um candidato apoiado por Dória. Mas a estratégia não passa despercebida pelos adversários.
Márcio França, do PSB, tem buscado relembrar os eleitores de que Covas e Dória ainda possuem laços estreitos. A hashtag Bruno Dória é uma das armas do oponente contra o atual prefeito. Em contrapartida, Russomano diz em alto e bom som que tem a sua candidatura apoiada pelo atual presidente Jair Bolsonaro, sem partido. Covas já declarou em entrevistas que Dória aparecerá no momento apropriado. Mas será que os tucanos conseguem se ajudar? Ou esse trunfo pode virar um tiro no pé? Veja a seguir a reabertura de um dos mais antigos cinemas da capital paulista. E mais, a que ponto a reforma administrativa pode prejudicar os futuros servidores públicos e a população? Com a pandemia de coronavírus no início do ano, muitos comércios tiveram que fechar suas portas por um longo período. Com os cinemas não foi diferente, por comportar uma quantidade muito grande de pessoas. Veja mais na reportagem de Sofia Kiyoko. São Paulo entrou na fase verde, um dos últimos estágios da quarentena, e com isso passa pela reabertura de diversas atividades culturais. Uma delas é o cinema. Petra Belas Artes, localizado na Avenida Consolação, bem perto da Avenida Paulista, é um dos tradicionais cinemas de São Paulo que voltaram no dia 10 de outubro. Mesmo sendo considerada uma das atividades de maior contágio de Covid-19, muitos ainda voltaram para matar as saudades das telonas. Como que você está se sentindo com a reabertura dos cinemas? Eu acho legal porque é uma ocupação, né? Na pandemia fica todo mundo entediado dentro de casa e aí com a abertura, com segurança, eu acho que é um momento para distração de todo mundo, né? Com essa retomada, os cinemas precisam ter o dobro de cautela para que os funcionários estejam preparados para a volta do público. Para que isso aconteça, algumas medidas estão sendo tomadas, como a higienização, o distanciamento e a fiscalização das atividades dentro do cinema. Tássia Moro, coordenadora executiva do Belas Artes, conta como o cinema vem lidando com essa reabertura. Quais são as medidas que o Petra está tomando após essa reabertura? Olha, a gente está seguindo todo o protocolo da prefeitura sanitário, desde o distanciamento social entre as poltronas, entre as pessoas, nos espaços comuns, até a entrega de produtos da Bombonier, como as pipocas, em que a gente está colocando num saco de papel igual de delivery, lacrando o saco com o que a pessoa pediu, entregando, ela só pode consumir na poltrona dela sentada, é o único momento que ela pode tirar a máscara. E as poltronas, quando você vai selecionar o seu lugar, ele automaticamente bloqueia a poltrona ao seu redor, então não vai ter ninguém do seu lado que não seja quem do seu contato. Enfim, é que é tudo muito novo, então a gente entende o risco, entende o receio das pessoas, não quer dizer que não tem risco, todo lugar tem risco que a gente saia, mas a gente está tentando reabrir, porque é difícil, sem público não funciona, sem público fecha. Vocês acham que após o desenvolvimento de uma vacina as coisas vão retomar, voltar ao normal, como era antes? Com certeza. Como era antes, eu não sei, porque talvez demore um tempo, mas as pessoas vão se sentir mais seguras, né? Mesmo que nem todo mundo seja vacinado, você tem a segurança de que já está imunizado, enfim. Eu acho que é tudo um processo, é uma transição. Todo mundo está passando, em todos os setores tiveram dificuldades, e o problema da cultura é que vai ser o último a se recuperar, como sempre. Foi o primeiro a fechar e vai ser o último a se recuperar. A gente vai sofrer um pouquinho mais que os outros lugares. Devido à pandemia, o Petra Belas Artes está com o horário de funcionamento das 15 às 22 horas. Aos poucos, os paulistanos estão se aproximando novamente das atividades culturais. Para a reabertura, as regras para os cinemas prevêem capacidade reduzida a 60% do público, horário de funcionamento limitado a 8 horas, obrigatoriedade do uso de máscaras, medição de temperatura e disponibilização de álcool em gel. Além disso, é preciso manter a distância de 1,5 metro entre as pessoas, dentro e fora das salas. Essas importantes medidas afetam todo o setor da cultura. Confira agora no comentário de Igor Lima. A pandemia da Covid-19 alterou profundamente o setor cultural. Por meses, inúmeras atividades não funcionaram em virtude das recomendações de distanciamento social feitas pela Organização Mundial da Saúde. A pandemia ainda existe, mas a flexibilização e a entrada do Estado na fase verde de recuperação vão permitindo, aos poucos, a volta de algumas atividades em São Paulo.
Já vemos, por exemplo, tradicionais cinemas reabrindo suas portas e vários museus voltaram a receber visitas. O importante representante da arte teve consequências ainda mais severas por causa da quarentena: os teatros. Casas extremamente importantes, como Itália e o Paiol Cultural, tiveram que fechar suas portas para aguentar as dívidas que surgiram sem a presença do público em seus corredores. Alguns teatros que conseguiram manter suas atividades não devem voltar em 2020 e ainda permanecerão vazios por alguns meses. Esperamos que, após o fim da pandemia, toda a imensa atividade cultural de São Paulo e do país possa voltar a todo vapor, e que os teatros, que exercem tanta importância na arte brasileira, possam se recuperar e continuar sendo uma das representações culturais mais importantes que nós temos. Em setembro, a equipe econômica do governo Bolsonaro enviou ao Congresso a primeira parte da reforma administrativa que dividiu opiniões. A repórter Elisa Fontes entrevistou o economista Sérgio Mendonça sobre os principais pontos. Dos professores de escolas municipais aos políticos e juízes federais. Em todo o Brasil, são mais de 11.400.000 pessoas que fazem parte do chamado funcionalismo público. Isso equivale a 12,1% da população ocupada, segundo dados do Atlas do Estado Brasileiro 2019, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Sempre um assunto muito debatido em diferentes governos, e principalmente diante das crises econômicas, é a ideia de que os servidores têm estabilidade, ganham muito bem e possuem uma série de privilégios. Mas, se olharmos e compararmos os salários dos servidores por níveis de federação e entre os três poderes, podemos ver uma desigualdade no setor público. O Brasil gastou cerca de 930 bilhões de reais com servidores em 2019. Para o economista e ex-diretor técnico do Diese, Sérgio Mendonça, a ideia de que há um gasto excessivo é equivocada e relativa. Agora, o que acontece? Como o nosso salário médio no Brasil é baixo, o salário médio do serviço público é um pouco mais alto do que o salário médio da economia brasileira como um todo. Então, ocorre que, se você combinar a proporção de servidores públicos mais esse salário médio ligeiramente superior à média nacional, dá um impacto no PIB, que alguns fazem uma conta, principalmente o Banco Mundial, a OCDE, alardeiam de que o Brasil teria um gasto excessivo, mas é que a nossa forma de contabilizar é uma forma muito particular, muito específica. Por quê? Porque você põe na conta os ativos e os inativos. O que também influencia nos gastos com o funcionalismo é a política social ampla que o Brasil adotou na Constituição de 88, como, por exemplo, a criação do SUS. A maior parte dos servidores estão nos estados e municípios, mas, na distribuição tributária, o âmbito federal é quem fica com o maior orçamento, refletindo em salários maiores para cargos na União, que representam apenas 10,4% dos vínculos públicos. Em setembro, o governo Bolsonaro enviou à Câmara dos Deputados parte da proposta de reforma administrativa. Os principais pontos são a flexibilização no modo de contratação dos servidores, que acaba com a estabilidade, e o fim de promoções automáticas e benefícios para novos contratados. O economista vê com preocupação os contratos com prazos determinados. Isso já existe lei, eles estão flexibilizando isso e provavelmente o que alguns críticos dizem, e eu concordo com eles, é que você vai precarizar daqui para o futuro a relação dos servidores públicos com o Estado. Os vínculos ficarão bem mais frágeis. Então, tudo leva a crer que você vai ter uma massa no futuro de pessoas ganhando pouco no serviço público, você vai tirar um incentivo da maior parte das pessoas para quererem ser servidores públicos. Juízes, parlamentares e militares não foram incluídos na proposta, assim como os servidores atuais. O governo alegou que as mudanças para os membros do Legislativo e Judiciário devem partir dos presidentes da Câmara e do STF, além da PGR. De acordo com o ministro Marco Aurélio, é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, quem deve suspender a tramitação. A reforma ainda não foi aprovada, nem suspensa. Aguardamos novas informações em breve.
O comentarista Álvaro Guilhermino traz dados atuais sobre a Covid-19 em São Paulo. O estado de São Paulo atingiu neste domingo, dia 1º de novembro, a marca de 1 milhão de pacientes recuperados da Covid-19, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Nos cálculos da Secretaria, 90% dos pacientes que contraíram o novo coronavírus no estado já estão recuperados. A média móvel diária de mortes por coronavírus registrada neste domingo no estado de São Paulo chegou a 83 pela primeira vez desde o dia 24 de abril, o início da pandemia. O estado de São Paulo chegou a ficar 183 dias com mais de 100 registros de mortes diárias confirmadas pela Covid-19. Destes, por mais de 3 meses, os registros foram maiores que a média móvel de 200 mortes por dia. A variação de média móvel diária foi de menos 23% em relação ao valor registrado há 14 dias, o que para os especialistas indica uma queda. A média móvel de casos confirmados por dia foi de 3.595 neste domingo, índice que já chegou a 6.972 casos diários confirmados. Até agora, foram registrados 1.117.147 casos de Covid-19 e 39.311 mortes no estado de São Paulo. No próximo bloco, teremos comentários sobre os rumos da educação no Brasil. Uma reportagem sobre o crescimento do empreendedorismo no país mostra a necessidade de sobreviver financeiramente em meio a uma pandemia. Voltamos já. Com a pandemia de coronavírus, as escolas e universidades fecharam. Após esse período, quais serão as consequências e mudanças que a educação brasileira sofrerá? Elisa Fontes trará mais informações acerca desse assunto. Confira o comentário. Qual o rumo da educação no Brasil? Se a resposta já não animava antes mesmo da pandemia, com certeza o desafio ficou ainda maior com a chegada do coronavírus. Escolas e universidades fechadas agravaram o abismo da educação no país, por conta do acesso desigual ao ensino remoto. O que mais preocupa educadores são os alunos de escola pública e, em sua maioria, de baixa renda. Dados do Mapa das Desigualdades de 2020, divulgados pela Rede Nossa São Paulo, mostram uma média elevada em bairros periféricos de evasão escolar no ensino fundamental da rede municipal em 2018. A porcentagem de alunos que abandonaram a escola chega até 4% em alguns bairros. E esse índice, diante da crise gerada pela pandemia, pode piorar. Segundo a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, mais de 26 mil alunos vão migrar da rede privada para a pública no ano que vem. A retomada gradual das atividades precisa resgatar aqueles alunos que ficaram para trás nos conteúdos e, principalmente, oferecer reforço aos que prestarão o Enem adiado para 2021. A aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, foi um importante passo nesse sentido, por mais que houvesse resistência do governo e a ausência do Ministério da Educação nas discussões. O MEC, aliás, com o quarto ministro à frente em 2 anos de governo, ainda muito mais cercado de polêmicas do que preocupado com a situação da educação. E o esforço para mudar esse cenário só virá quando o assunto for levado a sério por todos. O ano de 2020 trilha para ser o ano com o maior número de microempreendedores. Nos 9 primeiros meses, o número cresceu quase 15% se comparado ao mesmo período do ano passado, chegando a quase 11 milhões de registros. A repórter Bruna Antenfelder entrevistou uma jovem empreendedora que abriu seu negócio enfrentando as dificuldades da pandemia. Victoria tem 18 anos e atualmente estuda Relações Públicas na Casper Libero e fala sobre a ideia de sua loja de doces, a Viver Docinho, que foi colocada em prática durante o período de férias, agora na quarentena, em julho, depois de muitos planos. Bom, eu coloquei a Viver Docinhos em prática em julho de 2020. Isso porque ela já era um sonho antigo. Eu sempre quis empreender, sempre quis ser dona do meu próprio negócio, mas não sabia como. Então, como em julho eu estava de férias, não tinha muitas coisas para fazer da faculdade, estava com a cabeça mais livre,
eu acabei pensando, por que não colocar em prática agora, né? Então, foi uma coisa assim muito rápida criar a Viver Docinhos, justamente porque eu pensei, já no dia seguinte eu já estava colocando em ação, fazendo o logo, imprimindo a etiqueta, comprando as coisas para fazer os doces, criando cardápio, criando post, então foi uma coisa assim, foi um processo bem acelerado. E aí eu coloquei a Viver Docinhos em prática, comecei a vender, graças a Deus tive bastante sucesso. No Brasil, 1 em cada 3 empresários já sonhou em ter seu próprio trabalho antes mesmo de completar 18 anos. Isso de acordo com uma pesquisa inédita do Sebrae em 2019. Os jovens de até 24 anos representam em sua maioria a grande vontade de se tornar dono de seu próprio negócio. A pesquisa também indica que 80% já tinham idealizado um plano para alcançar a sua independência financeira e a realização pessoal. A pandemia trouxe muitos prejuízos para companhias, comércios, restaurantes e especialmente para microempresas, empresas de pequeno e médio porte. Victoria falou um pouco das dificuldades e de como é necessário o empreendedor ter uma mente criativa para contornar o problema. A pandemia, o que eu senti muito assim, é que enquanto a gente está no presencial, tendo o nosso próprio negócio, principalmente, por exemplo, eu vendo comida, eu vendo doces. Então, levar isso para as pessoas de maneira presencial é muito mais fácil, né? Eu poder entrar em contato, eu poder explicar o que a pessoa está comendo. Agora, vender pelo online, depender de post, de Facebook, de Instagram, depender do alcance que essas redes sociais vão te fornecer para conseguir atingir seu público, é muito mais difícil. As dicas para quem sonha ter seu próprio negócio e não sabe por onde começar são: pesquise a fundo o seu mercado-alvo, traçando seus hábitos de consumo para uma melhor projeção. Tenha uma ideia inovadora, saiba qual é o seu plano do negócio. Deve ser viável e lucrativo. Desejamos muito sucesso à Victoria e a outros microempreendedores que abriram suas empresas neste ano caótico. E o Mac Notícias fica por aqui. Um bom dia. Bom dia e até amanhã.